Eu quero que você abra sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo de número 6. Profeta Isaías, queira por gentileza se colocar em pé. Isaías, capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Poder se assentar, muito obrigado. Como eu disse inicialmente, no temor e no tremor, até porque eu preciso ser uma voz profética para vós nessa noite. Eu creio num Deus que ainda fala. Deus, ele não está engessado dentro de uma teologia que acredita que as evidências dos dons espirituais, as manifestações espirituais, foi para uma época muito específica. Eu quero provar nesta noite pela palavra de Deus, com o texto que escolhi, porque senti-me orientado por Deus a pregar neste texto, um dos mais pregados e escolhidos dentre todas as eras, por todos os pregadores, o capítulo 6 de Isaías, juntamente com o capítulo 53 também do seu livro. E eu tenho uma razão muito peculiar, pela qual me leva a trazer a palavra de Deus aos vossos corações, porque eu creio que Deus continua falando conosco. E o contexto em que Isaías está inserido, ele não é muito diferente do contexto atual. O contexto em que Isaías vive o seu ministério profético, sua chamada profética, não é diferente de hoje. Então eu quero falar basicamente sobre o chamado de Isaías, um homem pecador e um Deus santo. Eu quero fazer aqui um paralelo, uma conexão, visto que é um culto de doutrina que nós estamos nesta noite, entre o homem pecador, ainda que redimido, ele não deixa de se sentir um pecador quando se aproxima
se prostra diante da majestade soberana, o Senhor dos Exércitos. E uma das características, visto que nós estamos num culto de doutrina que quero falar nesta noite, que se contrapõe à postura de Isaías como homem pecador, é sobre a santidade de Deus. O tema que também quero abordar nesta noite. O texto me permite fazer esta viagem, esta conexão, e eu sei que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer nesta noite, não sei se você se encontra neste lugar, ou se é alguém que nos acompanha pela internet em qualquer parte do mundo. Mas eu procurei alguns temas para estudar neste dia, e me debati de um lado, me debati de outro, temas que eu sei que encaixariam também, mas ao abrir Isaías capítulo de número 6, o meu coração saltou, e algo extraordinário na palavra veio aos meus olhos, veio ao meu coração, e um sentimento de temor e de tremor no corpo, literalmente tremor no corpo. Por isso que eu digo, repito, eu creio na evidência dos dons espirituais. Eu creio que Deus continua falando com o seu povo, e Ele escolhe dias e pontos e momentos estratégicos para falar conosco. Quando me deparo com o capítulo 6 de Isaías, eu quero começar esta mensagem com uma profecia nessa noite. E eu quero que você receba em nome de Jesus Cristo. Deus fez um chamado extraordinário na vida de Isaías. Isaías é de casta sacerdotal. Isaías se encontra no templo, no momento da grande visão que muda a sua vida. Eu quero dizer que nesta noite, você tem origem sacerdotal. Eu quero afirmar nesta noite, que até então, estou falando especificamente, você se escondeu atrás de um homem, você se escondeu, se enclausurou num modelo e no estilo de vida, ainda sabendo que é de casta sacerdotal, mas tem procurado negar um chamado que Deus tem especificamente na sua vida. E eu quero profetizar nesta noite, que os olhos de Jeová, que não estava alheio à situação de Israel e do próprio profeta Isaías, ele continua tão atento e vivo nos dias de hoje. E ele diz na sua palavra, que é uma profecia, que os seus olhos te contemplaram, os seus olhos te viram, e o seu coração desejou falar com você, se manifestar para você, porque Deus tem algo estupidamente grande, extraordinariamente grande na sua vida. E eu te digo nesta noite, Jeová marcou um encontro contigo. Ele desceu no santuário para falar com você, da mesma forma como ele desceu no santuário e repousa sobre a arca da aliança e traz testemunhas com ele para realizar uma grande obra na vida de Isaías.
Deus não desceu só. Deus desceu com seus primeiros ministros, os serafins, os seres ardentes, para proclamarem para Isaías a sua santidade. E num triságio eles proclamavam que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero dizer que você não tem para onde correr. Estou dizendo especificamente para alguém que me ouve nesta noite, porque o que Deus falou ao meu coração era que esta palavra tinha uma direção muito específica. Não adianta se esconder. Jeová já escolheu você, e Deus há de manifestar de forma tão grandiosa, porque Deus precisa de Isaías que digam: eis-me aqui e envia-me a mim. Oh, aleluia! Eu sinto que Ele desceu nesta casa nesta noite. Eu sinto que Ele está presente nesta noite, e eu posso te afirmar que Ele não está só. Ele desceu com a sua comitiva, como testemunha do que Ele vai fazer, do que Ele fará. E tem aqui crente para adorar a Deus, tem aqui crente para clamar a Deus, tem aqui crente para reverenciar a Deus. Aleluia! Recebe aí, fujão. Recebe aí, fujão. Recebe aí na titela, em nome de Jesus. Você tem chamado ministerial, mas está brincando com o chamado de Deus. E nesta noite Ele confirma através deste profeta. Tenho ousadia de te dizer que vou hoje ser profeta de Deus na sua vida. Ele te chamou. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, então o chamado de Isaías, eu quero ser breve na minha introdução, mas eu não podia deixar de passar este momento, porque ele é de fundamental importância, para que você entenda que Espírito está operando nesta noite. Aleluia. Eu quero que você entenda quem está aqui. Eu quero que você perceba quem está aqui. Aleluia. Então comece a sentir a presença dEle. Aleluia. Comece a sentir a presença dEle. Porque Deus, Ele se manifesta para Isaías num momento específico. Quando o texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Especificamente um momento Deus escolheu para falar com Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias. Esse momento historicamente é de fundamental importância para principalmente o reino de Judá. Por que para o reino de Judá? Porque nas extremidades norte de Israel, a Síria já havia chegado por intermédio de Tiglat-Pileser. A expansão assíria de domínio universal estava chegando no seu auge, através de Tiglat-Pileser III, através de Salmanasé II, através de Sargão e através de Senaqueribe. Esses 4 imponentes reis da Síria empreenderam contra a Palestina e começam a fazer a sua investida pelo norte, mas o sul estava cá embaixo, e lá no sul tinha um profeta, e este profeta era Isaías, que estava vivendo um momento de grande agonia e consternação, porque quando nós casamos ou façamos uma conexão com o capítulo de número 1 de Isaías, nós temos uma ideia de como estava o contexto social, político e religioso de Israel. É necessário que em tempos de dificuldade e de calamidade, esta igreja entenda que é hora de se colocar na posição e deixar Deus usar a sua vida. Meus amados irmãos, no capítulo 1, a coisa mais importante que quero destacar aqui na introdução, serei breve. O capítulo traça o perfil moral e espiritual de Judá. Como era que estava a situação moral e espiritual de Judá? Rebeldes, sem conhecimento, pecadores e enfermos.
Como estava a situação da terra, visto que moralmente os indivíduos, os judeus, estavam nessa condição? A terra estava assolada, a terra estava abrasada, devorada por estranhos, deixadas como cabana na vinha, choupana no pepinal, ou cidade sitiada. Quem era Jerusalém? Uma cidade fortificada, mas estava parecendo uma choupana. Aquele tipo de abrigo que é feito nos lugares de colheita apenas para os dias da colheita. Quando termina a colheita ele não serve para mais nada. Jerusalém estava como uma cidade sitiada, cercada por todos os lados. Pois bem, ainda no capítulo 1 vem o convite ao arrependimento: lavai-vos e purificai-vos. Este era o quadro, a situação que estava Judá. A situação era extremamente caótica. Então o contexto do capítulo de número 1 vai entrar em conexão com o chamado de Isaías lá no capítulo 6. Até porque cronologicamente os fatos não estão numa ordem. Seria necessariamente a oposição, do lado oposto aqui da situação, mas não. O fato é que este homem recebe um chamado de Deus no meio de um momento extremamente conturbado. Mas afinal de contas, quem era este homem, Isaías? Não se sabe muito a respeito dele e da sua infância. Só diz apenas o nome do seu pai, mas não diz o nome da sua mãe, que tudo indica que no capítulo 8, versículo 3, ela era uma profetisa. Isaías seria um sacerdote, um homem voltado para o santuário. Uma das provas que se conjectura dele ser realmente um sacerdote, porque na hora da visão e da grande revelação na sua vida, ele estava no santuário. Mas o que ele estava fazendo no santuário? Com certeza ele foi para um momento de oração, para um momento de adoração. O templo era o lugar privilegiado para se buscar a Deus. O templo marcava a presença, o território, geograficamente falando, da manifestação da graça de Deus em Israel. Como nesta noite eu posso afirmar que este lugar, geograficamente falando, é o lugar onde Deus há de manifestar e tem manifestado a sua glória e a sua graça sobre a nossa vida. Então ele estava no templo. Se ele estava no templo, ele deveria estar buscando a Deus de alguma forma. Quando ele chega no templo, então ele tem uma surpresa. É quando o Senhor resolve se revelar para ele. Então, se você quer revelação da palavra, não fique em casa assistindo se tem condição de vir para a igreja. Não fique em casa por qualquer coisa, qualquer motivo. Venha para receber revelação, venha para sentir a presença de Deus, venha para ouvir Deus falar com você, venha para ser curado na integridade do seu corpo, alma e espírito, porque nesta noite aqui tem plenitude de graça, aqui tem plenitude de presença, aqui tem plenitude de presença, aqui tem plenitude da presença de Deus. Então estava o Senhor, e Isaías disse que viu o Senhor. Eu vi o Senhor. Mas que tipo de visão é essa? A Bíblia usa muito aquilo que chamamos de linguagem antropomórfica, até porque Deus nunca foi visto por ninguém. Linguagem antropomórfica é um tipo de linguagem que se usa, a linguagem humana, para tentar explicar as coisas espirituais. E ele viu alguém, Isaías viu alguém que ele sabia que era o Senhor. Havia ali uma manifestação da glória do Senhor, havia um ser presente naquele lugar, e ele foi notado. Repito, ele desceu no templo para falar com um homem, e não é diferente que aqui tem mais de 1.500 pessoas. É notório que Deus também desceu. Eu vou continuar profetizando para que você entenda a ideia de que esse texto é uma profecia na sua vida hoje, é uma profecia na sua vida, na sua casa, onde você estiver. Deus desceu para se manifestar. Então, como é que crente se comporta quando Deus ele manifesta a sua presença? Como é que a igreja se comporta quando Deus está presente no santuário? Ei, ele desceu. Diga para seu vizinho aí: Deus desceu aqui, ele está aqui.
aleluia. Então ele viu o Senhor, e ele viu o Senhor assentado, e a visão continua, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Alguns estudiosos entendem que não era apenas um trono espiritual, na visão de Isaías, mas era a própria arca da aliança, que estava no Santo dos Santos, e que de vez em quando Jeová descia sobre a tampa da arca, o propiciatório, onde era feita de ouro batido por dentro e por fora, de madeira de acácia. A tampa era o propiciatório, toda de ouro batido, com querubins nas duas pontas, e ali os animais eram sacrificados e jogados os seus sangues, e de repente a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Quantas vezes aquele templo viu a manifestação da glória de Deus? Quando Deus descia, a glória aparecia. Amém? Você entendeu? Então quando Deus descia, a glória aparecia. Ele descia onde? Ele descia num trono, ele descia sobre uma arca, onde ele desce hoje. Esta arca que está me ouvindo, esta arca que está aqui sentada, entenda, crente, que a manifestação agora é plenitude do Espírito para a sua vida, é plenitude do Espírito para a sua vida, é plenitude do Espírito para a sua vida. Deus quer fazer uma revolução ministerial na sua vida. Aleluia! Então ele vê o Senhor, e ele disse que o seu séquito, o seu manto era tão grande, que ele tomava todo o santuário. Eu posso ver pelos olhos da fé a grandiosidade daquela visão, irmãos. Vejam, aquele ser que se coloca sobre o trono, ele tem um manto estupidamente grande, toma todo o santuário. Aquele manto representava a divindade de Deus. Ele estava dizendo: eu sou rei sobre a terra, quem usa manto é rei. Eu quero te dizer nesta noite que o rei está aqui, e você pode, pega isso aí, creia. Isso é profecia que eu estou dizendo para você. Não espera apontar na tua testa não, cada palavra aqui é profecia, porque o manto representa Deus como rei soberano sobre a terra. Então nesta noite, se ele está presente, é o rei soberano, ele governa a sua vida, ele tem um destino da sua vida, ele sabe o que é melhor para você. Aleluia, vamos adiantar. Então ele vê a cauda, ele vê o trono, e ele vê alguém, mas de repente ele tem outra visão surpreendente. Quando ele recebe a visita de serafins. Os serafins são seres angelicais da mais alta patente. Eles estão num nível altíssimo da hierarquia angelical, muito superior aos anjos comuns. E eles assistem diante de Deus. Eles estão diante de Deus, e o seu propósito não é outro a não ser tratar da santidade de Deus. Pois bem, esses serafins começam a clamar e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele proclama nesse que se chama de triságio do santo e do santo, quem é que fala isso? Os serafins. Mas eu quero ouvir a igreja dizer nesta noite que ele é santo, ele é santo e ele é santo. Abre a boca, crente, em nome de Jesus. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Tem uma presença terrível nessa noite, e essa presença ultimamente não tem deixado esse altar. Eu quero ouvir você, igreja, no alto e bom som. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, toda a terra, toda a terra, toda a terra está cheia
sua glória. Aleluia! É impossível não se emocionar, não sentir a presença daquele que é santo e reina, e o seu séquito e a sua glória está em nosso meio. Aleluia! Então eles proclamam a santidade. Até então está Isaías. Isaías está em silêncio. Quando Deus fala, o pecador baixa a cabeça para ouvir. Quando Deus fala, a gente tem que ter humildade de se jogar e de não dizer nada, porque tem hora que tu é tão teimoso, cabra, que Deus está falando e você está com comichão nos ouvidos. Recebe. Abre os ouvidos nesta noite, porque tem promessa de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia. Quando eles proclamam a santidade de Deus, Isaías já estava sofrendo uma metamorfose espiritual, uma transformação violenta na sua vida. Cada ato da cena que me apresenta no capítulo 6, eu vejo uma progressão, porque é isso que a palavra faz. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Um dia você ouviu uma semente, uma palavra que saiu em seu coração, caiu em seu coração, e esta semente brotou, e você é um crente hoje plantado na casa do Senhor, e continua sendo semeado com palavra. Recebe palavra nesta noite, recebe palavra de Deus nesta noite. Deixa o Espírito, olha, Ele está dizendo que vai começar a fazer coisa grande nesta noite. Ele já está dizendo que está falando no coração de crente. Deixa Ele falar, ouça a voz do Espírito, que você vai ser bem sucedido. Você não tem como errar, não tem como perder a linha da coisa, porque Ele quer o controle. Aleluia. Vamos lá. Quando ele diz santo, 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 Isaías automaticamente entende que Deus estava proclamando a sua santidade. Nós temos duas palavrinhas no hebraico: kadosh, para santo; kodesh, para separado, para santidade. Hagoi e Hagozim, no grego mais ou menos assim, não dá para arranhar bem o grego, mas deu para você entender, que significa purificado, separado, totalmente separado, sem mistura nenhuma. Então, quando ele ouve isto, ele começa, eu posso imaginar a fisionomia de Isaías diante daquele quadro. Então, quando a santidade de Deus, ela é manifesta, que é uma das características mais importantes, não que as outras não sejam uma hipérbole aqui, uma maneira exagerada de falar da santidade de Deus. Então, quando Deus faz essa manifestação para Isaías, automaticamente ele está dizendo: ó, tu também deve ser santo, porque eu sou santo. Lá vai aí, viu? Escute. Pastor, sou apaixonado para fazer a obra de Deus. Pastor, ninguém me enxerga. Aquela velha história, esse adágio que virou popular. Irmãos, quantos milhões haviam
em Israel e Judá. E Deus desceu para falar com um. Escute! Quando Isaías ouviu a proclamação da santidade daquele que é santo, 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 diz: ai, que estou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas queria fazer a obra. Rapaz, vai te consertar. Pastor, é lindo estar no palco. Primeiro que não é palco, é altar. Pastor, tem hora que arde no meu peito. Isso é emoção. Olha como está na nossa sociedade, que tipo de crente. Deus precisa para aí, quando Ele disser: a quem enviarei? Nós queremos um púlpito, nós queremos um altar consagrado a Jeová, de onde sai a revelação puramente bíblica. Mas o indivíduo quer fazer de qualquer forma. Põe tua vida no altar. Hoje é oportunidade, porque o Espírito do Deus vivo disse: hoje basta, hoje chega. Quando Deus chega no seu limite, foi no momento que ele desce para falar com Isaías, e Deus precisava de uma voz. Então sai do teu pecado, sai da tua ruína moral, sai da tua ruína espiritual, e deixa Deus usar a sua boca. Teria muito o que dizer a respeito, mas quero ganhar tempo. Então você quer pregar? Se consagre. Você quer cantar? Nós temos aqui nesta noite uma das maiores autoridades em música no país, que daqui a pouco nós vamos orar por ele. Irmão Lázaro está conosco nessa noite. E sabe que não estou mentindo? Os louvores, as pregações, existe uma necessidade da apresentação do perfil humano. Varão, varoa, a estrela é Jesus. Ei, é Jesus a estrela. O Espírito ainda está vivo, inspira canções. O Espírito continua vivo e ainda inspira profecia. Ele está vivo e ainda inspira pregações. Ele ainda dá visões. Aleluia, glória a Deus. Vamos adiante no nome de Jesus Cristo. Então, Kadosh, Kadesh, santo, santidade. Mas a palavra de Deus ainda apresenta para nós sobre três aspectos de santidade na Bíblia. Então o que seria santidade necessariamente? A Bíblia vai me apresentar três aspectos. Primeiro aspecto da santidade de Deus, e este aspecto diz quem Ele é: divindade. O primeiro aspecto da santidade de Deus é a divindade. Ele é transcendente, vive de uma certa forma, eu vou lhe explicar de que forma, independente das criaturas que Ele criou. Porque independente, porque Ele tem vida necessária. Ele tem vida em si próprio.
E um ser que tem vida necessária, ele não precisa necessariamente de ser criado, gerado por outro. Automaticamente, então, ele é autoexistente. Então, quando Deus proclama a sua santidade e se manifesta através da sua divindade, Ele está mostrando que existe uma certa relação de distanciamento entre o Criador e a sua criatura, ou melhor, as suas criaturas. Eu quero que você abra comigo primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8 e versículo de número 27. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8. E 27. Nesse momento é quando o rei Salomão dedica o santuário que Isaías vivenciou a sua mudança de vida, que tem mudança de vida para você nessa noite. Eu vou encerrar nesta noite falando para você o que envolveu o chamado de Isaías. 8:27. Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salmo de número 99, versículos 3, 5 e 9. Salmo de número 99. Louve o teu nome, grande e tremendo. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, pois Ele é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e adorai-o no seu monte santo, porque o nosso Deus é um Deus santo. Tanto Salomão proclama a santidade, a grandeza de Deus, quando o salmista canta e exalta o nome do Senhor, dizendo que Ele é santo. Não é pelo fato dele ser santo, não é pelo fato dele ser divino, e que na sua essência Ele está e sempre será superior às suas criaturas. Mas eu posso te afirmar nesta noite, que não obstante a grandeza do seu nome, a sua divindade, que foi proclamada para os egípcios, foi proclamada pelas nações ao redor do deserto do Sinai, que Deus havia libertado um povo lá no Egito, e aquele povo vinha numa marcha impoluta para tomar posse de uma promessa feita 430 anos antes do evento do Êxodo. E lá no Egito, Deus mostrou quem era Ele. Deus nunca foi o primeiro, Deus sempre será o único. Os ídolos de prata, os ídolos de madeira, os ídolos de ouro não podiam se comparar quando Ele exerce o seu poder sobre o Egito através das 10 pragas. Cada praga daquela representava uma divindade, mas Jeová chegou. Quando Jeová chega, Ele reina porque Ele é único, Ele reina porque Ele é soberano na terra. Faraó teve que engolir o orgulho, os deuses do Egito fugiram pelo deserto, porque Jeová vem. E nesta noite Jeová apenas não veio, Ele está, Ele permanece, Ele vai continuar conosco, Ele vai estar na tua jornada até os últimos dias. E ainda a promessa se estende e diz: até na consumação
consumação dos séculos, eu estarei com a minha igreja. E ainda tem uma promessa grandiosa: limparei dos vossos olhos toda lágrima. Oh, aleluia! É Ele, é Jeová na terra, é o Rei soberano, Ele é divino. Deus, Ele é transcendente, independente daquilo que Ele criou. Outro aspecto que representa a santidade de Deus, a santidade cerimonial. Abra comigo no livro de Isaías. Volte para o livro de Isaías. Eu sinto Deus neste lugar. Mas está tão terrível a sua presença. Não é jargão não. Não é nada para mexer com o teu psicológico não. Eu queria que você que está em casa estivesse aqui nesta noite. Mas a glória não tem limite. Ela pode chegar na sua casa, ela pode invadir agora o seu lar, ela pode invadir este leito de hospital onde você está assistindo o culto e receber a cura, receber a palavra no nome de Jesus. 57 e versículo de número 15. Escute, porque assim diz o alto e sublime. Que título é esse? Olhe que inspiração. Ninguém pode falar assim se não for pelo alto. Revelação do alto, inspiração do alto. Ele é alto, disse Isaías, e sublime, que habita aonde? Na eternidade. Ele é alto, sublime e habita na eternidade. E cujo nome é, eu quero ouvir a igreja encher os pulmões e dizer, cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar os corações dos contritos. Este é Jeová, este é Deus. Repito que independente da grandeza do seu nome, Ele desce para estar contigo na dor. Ele desce, Ele desce, Ele desce como desceu para Isaías. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Ele desce para abraçar a tua alma angustiada. Ele desce para abraçar o teu corpo doente, porque Israel estava doente, cheio de inchaços e de feridas não espremidas. Mas Jeová chegou trazendo uma promessa de renovação. Recebe a palavra de renovação nesta noite. Ele desceu e é contigo. Ele desceu, será contigo, está contigo. Isaías ainda disse: por onde você passar, eu estarei contigo. Oh Deus amado, se pelas labaredas do fogo a chama não arderá em ti. Quem tem um Deus como o nosso Deus, quem é tão grande como o nosso Deus, Deus de livramento, quando passares pelas grandes águas, elas não te submergirão. Oh aleluia, Ele vai te fazer andar sobre águas, Ele vai fazer Rio Jordão abrir, Ele vai fazer o mar Mediterrâneo, o mar vermelho, melhor dizendo, se abrir. Irmãos, nesta noite é noite de milagre. Pega a tua parte, crente, em nome de Jesus Cristo. O que eu estou pregando nesta noite é Bíblia, é palavra, e eu sinto uma presença poderosa. Eu quero que você sinta, que você sinta, que você sinta, que você sinta, que você seja cheio, que você seja cheio, que você transporte, que você transporte, porque na presença de Jeová há abundância, há abundância. Tem graça nesta noite, neste lugar.
Tem graça aí? Santidade cerimonial. Deus, Ele separou homens. Isaías 57:15. Ele está com um contrito. Ele está com um abatido. Como é que está a sua alma nesta noite? Eu posso ouvir uma alma chorando nesta noite. Dá para se ouvir no espírito o soluço, o sussurro, doidinha para chegar em casa e enterrar a cara no travesseiro. Ei, não leve essa angústia para casa não. Jeová disse que desceu. Ele disse que desceu para estar com o abatido, para estar com o ferido de alma. Palavras que entraram na tua alma como flecha aguda envenenada. O sangue do Cordeiro vai passar aí. O sangue do Cordeiro vai passar aí. Eu profetizo nesta noite. O sangue do Cordeiro vai passar aí. Tem crente que quer o sangue do Cordeiro na vida. Dá um glória. Dá um glória. Adora nesta noite. Porque o sangue do Cordeiro já foi vertido na cruz do Calvário. Ele é cobertura. Ele é proteção para todo aquele que crê. E se tem crente nesta noite, Deus quer um aplauso e um brado de glória. Glorifica. Aleluia. Divindade, santidade cerimonial. E pureza moral. Isso é santidade. Dá até medo de falar disso aqui. Pureza moral. Retirai-vos. Retirai-vos. Saí daí. Não toquei coisa imunda. Saí do meio dela. Purificai-vos, os que lavais os vasos do Senhor, porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Irmãos, a vida do crente deve ser pautada pela pureza moral e espiritual. Nós estamos vivendo numa degradação moral e espiritual sem precedentes. Sociólogos, filósofos, todo mundo preocupado e procurando uma saída para entender ou melhor uma saída, ou tentando explicar o porquê de tanto caos. Porque às vezes eles não estão tão preocupados em buscar uma saída, mas apenas identificar a problemática. Quando nos apresentam a problemática é porque eu tenho que ter objetivos específicos para a solução daquele problema. A gente vive num lamaçal de um império de corrupção que reina na nossa nação. E eu só posso acreditar que alguma coisa vai dar certo
porque Jeová já falou que vai entrar com providência. Esta potestade infernal, no momento que esta igreja tomar uma posição diante de Deus, de purificar as nossas mãos do pecado, os nossos lábios de falar enganosamente, ungir os nossos olhos carregados pela cobiça, trilhar os pés no caminho santo e verdadeiro da palavra, renunciando os prazeres deste mundo, até porque Jesus disse que tua casa não é aqui. Ele fez uma promessa grandiosa na casa de pai, do meu pai, na casa de Abba, na casa de papai, tem muitas moradas. Ele espera ansioso por aquele dia, que breve ele voltará para levar a sua igreja. Mas ele disse: enquanto eu não voltar, eu vou te pedir, pai, uma coisa. Na sua oração sacerdotal ao pai, não te peço que eu os tire do mundo agora, mas guarde. Ei, mas guarde. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para chegar até o esconderijo, tem uma caminhada, tem uma escolha. Você deve escolher o caminho para estar coberto pela oração sacerdotal de Jesus, que continua valendo para nós até hoje. Até porque ele é sumo sacerdote. Capítulo 12 aos Hebreus, que está sentado à destra do Pai e intercede por esta igreja neste exato momento. Enquanto você está aqui, está havendo livramento para a sua vida, para a sua casa. É promessa de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem um falso leão que anda em derredor procurando tragar a vida da igreja. Mas, meus amados, nós temos uma promessa. O anjo do Senhor está bem pertinho, o anjo do Senhor está acampado, o anjo do Senhor é teu amigo, ele está colado contigo em todo momento. Enquanto ele estiver lá, ele vai representar a proteção de Deus, e o diabo vai ficar de longe, ao derredor, procurando tragar, mas não pode, porque você tem dono. Diz para teu irmão aí: tu tem dono, e o maligno não toca naquilo que pertence a Deus. Tu é vaso separado, tu é santo, povo escolhido, nação adquirida pelo santo, pelo santo, pelo santo, que tirou um povo do Egito, levou ao Sinai e lá proclamou a sua santidade do alto do monte. E quando usa a boca de Moisés e diz: eu separei vocês como reino sacerdotal, povo adquirido, nação santa. Mas eu quero te dizer: não caia no deserto como os rebeldes. Toda promessa de Deus está trabalhada dentro de uma condicionalidade. Quer proteção? Obedeça. Quer proteção? Viva no caminho. Quer unção? Viva de joelho. Quer graça? Vá ler a Bíblia, vá amar, vá perdoar, vá evangelizar, vá fazer a obra de Deus, vai fazer a obra de Deus. A coisa está travada porque Ele te chamou e tu não obedeceu. Você quer só sombra, crente, e água fresca, mas o Espírito Santo vai soprar a gente daqui, vai soprar a gente. Está muito bom em casa, casa cômoda, e o Espírito está incomodando, mas você resiste, o vento vai soprar, não se preocupe, você vai entrar no trilho de Jeová. Quem é que vai entrar no trilho de Jeová nesta noite? Oh, aleluia! Entre, não pague o preço da desobediência, porque
desobediente cai no deserto, como a geração rebelde que saiu do Egito caiu no deserto. Mas nesta noite, Deus, Ele comunica graça, Ele comunica força, Ele comunica alimento para a tua alma. Anda em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito de Deus, eu vou ler esses tópicos aqui. Não vou me aprofundar nos tópicos para a gente encerrar. O horário me pede isso. Mas o que envolveu o chamado de Isaías, irmãos, os homens que mais marcaram história, eles viveram grandiosas experiências com Deus. O chamado de Isaías é tão grande porque ele envolve uma grande visão. E a visão que ele tem é de Jeová. A visão que Isaías tem, vou repetir, é de Jeová. Isaías até então habitava no meio de um povo de impuros lábios. Não se sentia na condição de falar por Deus. Então não basta apenas querer. Tu tem cabra que entrar no prumo. Você tem que entrar no prumo, irmã. Não podemos fazer de qualquer forma. Você precisa ter uma visão correta das coisas. Uma grande visão, ele tem uma visão de Deus. Nesta visão, como nós já falamos, Deus proclama a sua santidade e traz para apresentar no chamado de Isaías, no dia da consagração. Parece que no templo não tinha mais ninguém, só Jeová, Isaías e os seres ardentes, os serafins. Escute. Outro homem na Bíblia, capítulo 1 do livro de Ezequiel. Ezequiel já estava vivendo um momento depois deste de Isaías. Ele estava próximo ao rio Quebar. E o texto sagrado diz que de repente vem subindo uma nuvem envolvente, como chamas de fogo, e vem subindo. E aquela visão apavorou as pessoas que estavam perto de Ezequiel, porque só Ezequiel sabia o que estava realmente acontecendo. E quando aquela nuvem vem subindo, de repente o profeta Ezequiel também vê algo diferente no meio da nuvem. Ele percebe que seres com 4 asas, ligados um ao outro, em fila de lado a lado, colocados de lado a lado, vem a nuvem e vem aqueles seres com 4 asas. Mas ele não vê apenas isso, e esta visão vem tomando corpo e vem crescendo, e de repente, debaixo dos pés dos seres ardentes, ele contempla rodas da cor de berilo, como que fosse da cor de esmeraldas. E ele disse que elas eram tão grandes que assustavam, e parecia que tinha uma roda dentro da outra. E tem algo inusitado ainda que ele vê. Quando aqueles seres ardentes, eles ladeados, estava debaixo da nuvem, debaixo dos seus pés, estas rodas gigantes. Diz que na roda existia um espírito
Espírito, e este Espírito conduzia a direção das rodas e dos serafins ou dos seres ardentes e daquilo que estava sobre a cabeça dos seres ardentes, meus amados. E diz que era numa velocidade de relâmpago, e eles não iam por onde queriam, eles iam orientados pelo Espírito, eles iam orientados pelo Espírito. Quer fazer missões, quer pregar a palavra de Deus, tem que ser na direção do Espírito. A igreja de Deus venceu vitoriosa no mundo antigo, em meio a tantas lutas e tribulações, porque venceu no Espírito. Numa reunião ministerial no livro de Atos, o Espírito usou a boca de um profeta e disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E eles foram no Espírito e venceram no Espírito. E o grande apóstolo fecha com chave de ouro, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira missionária, mas guardei a minha fé, porque ele foi no Espírito. Para onde iam os seres viventes, o Espírito o conduzia. Mas não parou aí. Não parou aí. Ele se assusta com uma outra visão. Ele diz que de repente, sobre o firmamento, tem algo como um mar de vidro, da cor de safira. E lá em cima, irmãos, analise. Eu quero que você me acompanhe meu raciocínio, por gentileza, olhe para mim. Perceba isso. Era um homem tendo uma visão de um grande chamado. Ele disse que viu um ser. E aquele ser estava no alto e sublime trono. Ainda tem unção aqui, tem aí? Para me esperar mais 2 minutinhos. Tem unção aí para me esperar mais 2 minutinhos? Que eu ainda tenho novidade para você nesta noite. Aqui não cessa, porque tem graça em abundância. Quando ele olha, ele diz: tem um ser. Ele é da cor do âmbar. Ele é transparente. Ele é cheio de fogo. O fogo vai dos lombos para cima e dos lombos para baixo. E de repente, os serafins começam a voar. E diz o texto que o estrondo das suas asas era como a voz do Onipotente. Era o Onipotente que estava no seu trono, chegando para confirmar o chamado na vida de Ezequiel. E de repente, meus amados irmãos, quando Ezequiel tem essa visão espantosa, diz que o Espírito se apresenta, oh aleluia, e fala. Era Deus na terra vivinho, chamando um homem para a sua obra. Meus amados, nesta noite é noite de chamado, é noite de salvação, é noite de entrega, oh aleluia. O capítulo 2 de Ezequiel, o Espírito brada, o Espírito conclama Ezequiel. Ele diz: levanta-te, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. É noite, o Espírito Santo quer falar mais com você. Levanta-te. Você precisa de uma posição, você precisa se levantar, porque o Espírito só fala quem está em pé. Uns encurvam-se e caem, mas a igreja se levanta e se coloca de pé. Uns confiam em carros e outros em cavalos,
mas nós faremos menção do nome do Senhor, e no nome do Senhor te levanta nesta noite. O Espírito quer falar contigo, te levanta nesta noite. O Espírito Santo quer agir na sua vida. Oh, aleluia! Levanta-te, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Ele teve uma grande visão como o profeta Isaías. Ele estava no lugar da manifestação do chamado. Eu sei que hoje, geograficamente, este é um lugar de onde sai uma voz, e esta voz não é minha, não é minha, é a voz do Senhor, confirmando o que já tem contigo. Oh, Espírito Santo, Ele quer fazer na sua vida algo extraordinário. Ele quer que você viva algo sobrenatural. Todos os homens de Deus viveram algo sobrenatural. E tem outra questão muito interessante, que é também de suma importância, o reconhecimento de Isaías. Ele era um pecador. Quando ele se depara diante da santidade de Deus, então ele diz: sou um homem pecador. Você não é mais nada além de um homem, e Jeová é Deus. Mas Deus quer usar esse instrumento que está me ouvindo nesta noite. Deus quer usar a sua vida e te conceder uma unção especial. Quando o serafim pega uma brasa viva do altar, ele vem e toca nos lábios de Isaías e diz: perdoado foi o teu pecado, purificada foi a tua alma. Uma grande unção Deus reservou nesta noite, e para estes últimos dias, uma grande unção. A obra que está para ser realizada por esta geração de crentes, só com muita unção, porque o diabo tem se levantado, tem usado as mentes mais brilhantes deste planeta. Meus amados irmãos, a filosofia está em pane, preocupada com o crescimento dos evangélicos. Luiz Felipe Pondé, um grande filósofo, assisti uma entrevista dele essa semana. Ele preocupado com o destino dos evangélicos, porque está crescendo, e dizendo: eles vão tomar conta desta nação. Vamos mesmo, vamos tomar conta desta nação, vamos tomar conta dessa nação, porque crente é ovelha, ovelha pare, ovelha da cria. Oh, aleluia! Mas eu quero te afirmar nesta noite, nós seremos um gigante nesta nação, mas não quero ser um gigante no número, eu quero ser gigante na unção. Quem quer unção nesta noite? Unção nesta noite. Ele tem unção para você. Oh, aleluia! É um chamado especial para a sua igreja. Tem uma parte que você não vai deixar para os nossos representantes políticos. Pondé disse que nós estamos crescendo, e ele me assustou com outra declaração: eu sou racional, eu não entendo fé. Tudo aquilo que o meu cérebro não consegue entender, e fé arde juízo. A fé arde o meu juízo, então não é para mim. É para você a fé? A fé é para você. A fé não é para o filósofo, se ele não quiser que ensina nas maiores faculdades e universidades deste país, conhecidos internacionalmente. Mas a fé é para a irmã Maria do Cocó, que não sabe nem ler a letra do O. A fé é para um ex-presidiário, conhecido como um dos bandidos mais violentos de Feira de Santana, que hoje é um dos homens mais santos que eu conheço, e que vive um testemunho de fé diário, algo espantoso que eu nunca vi, e eu sei que é verdade. A fé é para a mãe que chega no hospital, o médico olha e dá um diagnóstico para o filho e diz: só tem 3 meses de vida.
A medicina não tem mais recursos, mas a crente olha e diz: a última palavra vem daquele que é soberano, daquele que governa todas as coisas, todas as coisas. A fé é para quem quer. Se você quer fé nesta noite, fé para ser salvo, saia do seu lugar e venha correndo para orarmos por você. Fé para ser salvo. Venha em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa nesta noite? Onde está a primeira pessoa? Glória a Deus. Ela vem em lágrimas. Onde está a segunda que tem fé para ser salva nesta noite? Ser salvo nesta noite, aleluia. Seja corajoso e saia e venha. Ainda tem unção aqui. Fé para ser salvo. Onde está a segunda pessoa? Estende assim as mãos. Glória a Deus. A terceira pessoa com fé para ser salvo nesta noite. Aleluia. Oh. Há mais alguém nessa noite? Eu quero que você estenda suas mãos para cá. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Jeová diz que tem café no bule ainda. Soberano Pai, soberano Deus, no nome de Jesus eu quero apresentar este homem, esta criança, esta mulher, consagrando e colocando diante do teu altar para escrever os seus nomes no livro da vida. Deus, ser com os teus filhos, quebra e corta toda a ligação com o passado. Concede vitória, porque eles tiveram fé para serem salvos. Em nome de Jesus, a igreja dá um brado de glória. Aleluia.